Mas, por exemplo, eu não sou o maior estudioso da Bíblia, assim, já vi algumas coisinhas assim, então você pode me corrigir aqui. Tem muitas coisas que trazem justamente a interpretação, né? Também. Que assim, sei lá, não sei que algum não veio nada na minha mente, assim, mas vem sobre muitos pontos de vista simbólico, né? Então, assim, o simbolismo, ele faz parte desse ensinamento. E o simbolismo não é uma coisa concreta, do tipo assim, coloque água, logo eu vou colocar água. É tipo, olha, coisas boas vão vir assim como coisas ruins, vamos supor. Coisas ruins não significa assim que vai acontecer isso, né? Mas que na nossa vida acontecem coisas e a gente tem que estar disposto É o imprevisto, né? A esse imprevisto, exatamente. Mas são interpretações, né? E como que é isso? A gente segue estritamente e dentro de um simbolismo, né? Tá, eu vou voltar ao caminho largo e estreito que você vai entender o que eu quis dizer. O caminho largo é o caminho mais fácil. Por que é o caminho mais fácil? Porque não tem regras. Não tem barreiras. Faz o que quiser. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É isso. Entendeu? Vamos curtir a vida. Esse é o caminho largo. Por isso que é mais fácil seguir ele. Se eu sigo o caminho curto, o mais estreito, ele tem regras. Você precisa seguir as regras que Deus deu. Que é os mandamentos, né? Os mandamentos e outras coisas também. Então, é mais fácil você ir pelo largo ou pelo estreito? Largo. Pelo largo. Então, quando esses irmãos começaram a seguir pelo estreito, a fazer o que é correto, tudo começou a fazer sentido para eles. Entendeu? Mas a grande massa prefere ir pelo lado largo. E o largo, quando você fala aqui, você está querendo dizer assim... Simbólico, tá? Sim. Então, no sentido de pouca reflexão, de não ir a fundo nesses mandamentos, né? Porque pesquisar assuntos. Porque esse assunto exige, não é assim, vou ler assim, no ar. Não é só ler, né? Tipo, parar, refletir, sentir, meditar sobre esse assunto. Exatamente, é meditar sobre o assunto, pesquisar fontes. Ver como aquilo reage na sua vida, ver né? Como ver como outras pessoas interpretam aquilo que você está pensando, enfim. É o questionar, né? É o questionar. E o largo não precisa fazer isso. Você não precisa fazer. Cara, vamos curtir a vida, é isso. Eu sei que o estreito você vai abrir mão de muita coisa. Você vai abrir mão de algumas coisas que pra você, quando era largo, era melhor. Porque você gostava de fazer. Mas agora no estreito você não pode fazer mais. Mas espera aí. O estreito vai te levar pra algo que na minha ótica, é algo muito melhor do que o largo. O largo eu tô aproveitando hoje. Mas amanhã eu morri e acabou. Eu não vou aproveitar mais. Aqui não. Aqui eu posso não aproveitar o que eu quero aproveitar. Mas eu vou estar fazendo o que é correto aos olhos de Deus. É o Criador. E eu tenho uma esperança de lá na frente voltar e, cara, viver pra sempre, entendeu? E aí quando você diz nesse caminho... como que eu posso dizer? Como que você falou? Estreito. Estreito. É sacrificar desejos, sacrificar Sim. coisas mundanas ao propósito de um caminho... Exatamente. Que é do divino, do sagrado. Abrir mão, realmente, literalmente, de coisas. Que pra você era bom, se você curtia, pra fazer o que Deus quer que faça. E, por exemplo, traz um exemplo, assim, não sei se você tem aí na sua cabeça. Um que no dia de hoje faz muito sentido, do tipo... Poxa, a gente vive num mundo de muitos desejos, né? Uhum. Você vê que tem a indústria do audiovisual, da própria pornografia, se a gente for ver. Sim. É gigantesco. Eu li uma notícia que o tanto que faz, eu acho que em um ano, você não demora... Você teria mais... na sua vida, você não conseguiria ver o tanto de conteúdo que fazem nesse ramo. Então, é um monte de coisa, né? A indústria da moda, dos esportes. Você está sendo metralhado por coisas de desejo, que trazem emoções... Me traz um exemplo, assim, tem algum? Tem, claro. Por exemplo... Esses mandamentos, né? Você acabou de citar a pornografia. A pornografia. Muita gente segue pornografia, enfim, gosta de ver, não sei. Inclusive, a gente até conhece pessoas que fazem isso. A gente em job, a gente já percebeu o cara, como é que ele é. O quanto aquela coisa boa, que pra ele é coisa boa, afetou a mente dele, ao ponto de tomar atitudes que você percebeu aquele dia. Então, esse é o caminho bom. É o prazer, né? É o prazeroso, é aquele que me dá prazer sempre. O estreito é o quê? Se afastar disso aqui. Se afastar, ver uma imagem, vira o olho, puxa não sei o quê, entendeu? É isso.
Esse é o caminho estreito, é você tentar. Somos imperfeitos. Não somos perfeitos. Eventualmente a gente vai olhar. Vai, porque já aconteceu casos. Então vai olhar. Só que cabe a nós o quê? Que atitude eu vou tomar agora? Eu vou continuar... E ficar remoendo a ideia, remoendo a ideia... Ou eu vou... Peraí, Deus, desculpa. Me perdoa. Eu vou tomar outro caminho. É esse caminho que eu quero ir agora. Deus, ele entende perfeitamente. Ele sabe que a gente é humano. A gente é imperfeito, cara. Não dá pra exigir perfeição. Nenhuma testemunha de Jeová é perfeita. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém vai conseguir fazer exatamente como Deus quer. Porque ele sabe que a gente é imperfeito. O que pra ele vale é a intenção. Se a gente tá aqui, alguma coisa a gente tem que... Eu acredito que alguma coisa a gente tem que trabalhar, né? E se a gente tem que trabalhar é uma imperfeição, né? Exato, é uma imperfeição. O propósito de Deus não era que você acordasse 5 da manhã e ficasse trabalhando pros outros, ganhando R$1.000. Não é isso que ele quer. Carregando o case, né? Carregando o case, entendeu? Não é isso que ele quer. Esse não é o propósito dele. Ele quer você feliz, cara. Ele quer que você tenha a sua vida, a sua família. Ele quer que você tenha, sei lá, o seu terreno, enfim, o teu cantinho, o teu canto. Que ele fez a terra pra você usufruir dela. Ele fez isso aqui pra gente usufruir dela. Então esse é o propósito dele, né? E voltando à imperfeição, ele sabe que cada pessoa tem um deslize ou algo do tipo. Só que cabe cada um a reagir ao deslize que eu tenho, entendeu? Eu acho interessante essa ideia do desejo. Então o desejo, podemos dizer que sim, é algo a ser combatido, não sei se... Pode ser, sim. Tipo assim. Por exemplo, a bebida. Eu sei que se eu beber 5 copos desses, eu vou me embriagar. Mas meu corpo quer, velho. Eu quero beber isso aqui. Eu vou beber isso aqui. Eu vou beber 5 copos. Eu quero beber até o 6º. Mas peraí. Vai me embriagar. O meu desejo falou mais alto do que a minha consciência. Entendeu? Então é esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter na hora das nossas escolhas. É isso. Interessante. Ô Ale, agora eu queria que você me contasse um pouco sobre esse tal do pecado aí que você Claro. fala. Bora. Você estava falando, você falou aí num outro momento do pecado, disso. Esse pecado é o mal ou não? O pecado, o que é? O que é para doutrina filosófica de vocês? Assim posso falar, doutrina? Pode ser doutrina ou pode ser filosofia de vida. Vamos colocar filosofia de vida. O pecado é a nossa consequência genealógica. Vamos colocar assim. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles perderam o direito de viver para sempre. E por consequência, todos os filhos de Adão e Eva em diante teriam o pecado, herdariam o pecado, né? Ou seja, cresceria, viveria e morreria. Esse é o pecado. Seríamos imperfeitos, não teríamos consciência 100%. Hoje não usamos nem 100% do nosso cérebro, porque o pecado, né? Ou seja, vamos fazer uma forma aqui, ó. Se essa forma ela estiver amassada, automaticamente todo o bolo que sair dessa forma, ele vai nascer com aquela imperfeição. Então a nossa primeira forma lá atrás, que são Adão e Eva, nos deram essa imperfeição. Então não tem como exigir perfeição, entendeu? Então o pecado é isso, é a imperfeição. É você cometer erros, pode ser. Por essa ótica, assim, porque normalmente quando você fala, isso é um pecado, isso é uma coisa assim que você fala assim, nossa, por que a pessoa fez isso? Dá uma sensação meio bad, assim. Mas dessa maneira que você está falando, é uma coisa que faz parte da nossa vida. É uma consequência, uma escolha. Causa e efeito, né? Causa e efeito. Claro que tem um pecado que você comete, né? Pô, o cara vai e, sei lá, mata alguém. Cara, você pecou. Isso é um pecado grave, entendeu? Você escolheu pecar ali. Então, são escolhas. Tem um pecado que você vai viver, vai nascer, vai morrer com ele, que é esse original, que todo mundo tem. Não tem um em casa aí que não tenha. Ou qualquer um tem. E tem um pecado que você comete ali involuntariamente também, ou que alguém te aponte. Tipo, pô, peguei um celular aqui que não é meu, entendeu? Mas isso, é isso. Esse é o pecado. Esse é o pecado, Deus tá vendo o que você tá fazendo, né? E não vai dizer que é imperfeito não, porque ele sabe que é certo e errado. Interessante. E todos esses mandamentos, né, que vieram do Criador, né, podemos assim, isso são coisas que Jesus Cristo, assim, vocês seguem estritamente esses ensinamentos que é de Jesus, claro, né? Jesus meio importou do Criador e ele trouxe isso em forma escrita, podemos assim dizer. Ele é de Jesus. Tipo assim, vocês seguem esses mandamentos de Jesus. Sim, ele deixou o modelo, né, pra gente seguir. Então, a gente segue o modelo que ele deixou pra gente. Não tem muito segredo, não. E como ele deixou o exemplo, a gente tenta fazer o mais próximo possível disso, entendeu?
Entendi. Eu fico pensando aqui, né, Ale? Esses mandamentos, essa escrita, tipo, antes, pelo que eu já li, ele fazia isso de maneira oral, né? E aí depois, eu acho que foram os apóstolos que escreveram a Bíblia, quem que foi? Sim, a Bíblia foi escrita em duas partes, né? O primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Então, no Primeiro Testamento foram os antepassados, tal, Abraão, e sei lá, enfim. Foi os lá de trás. E após Jesus, teve os apóstolos que continuaram a história de Jesus. Começa em Mateus, né? Mateus e vai até a Revelação. Então tem o testamento antes de Jesus, então. Sim. Existia esses mandamentos antes de Jesus. Existia. Então a Bíblia era Moisés, antes de Jesus. foi com Moisés. Bíblia é antes de Jesus, então. Deus passou os 10 mandamentos para Moisés. Entendeu? Deus deu para Moisés. Deu, só que quando que ele foi orar, Testamento. Que ele passou os 10 mandamentos, né? Primeiro adorar a Deus, antes que a imagem, aos homens, amar ao próximo, não matarás, não furtarás, não fazer ídolos, não roubar, não cobiçar, etc e tal. Aquele ali é o princípio das coisas. São os princípios. Começou lá atrás, há muito tempo atrás a história. Não fazer ídolos nessa sociedade de hoje ferrou, né? Que tem Neymar, tem Medina, tem tantos aí, pô. Pois é. Pô, Moisés, como cada ajuda pessoa... nós, Moisés. Exato. Cada pessoa, ela age de uma forma com relação a esse assunto. Não tô brincando. Tipo, sei lá, tem gente que perde a vida, faz tatuagem, escreve Neymar na testa, enfim. Tem gente que passa do gostar do cara à idolatria. A idolatrar o cara. Então, isso é perigoso, entendeu? Sim. Mas voltando, Alesão. Então, teve o Primeiro Testamento de Moisés, e depois, quando Jesus, ele vai lá, ele tem o Segundo Testamento, que isso é escrito pelos apóstolos, Mateus e... Mateus, hein? Mateusão tava lá. São os 12 discípulos, né? Os 2 apóstolos lá. São os 12? Não, mas os 12 que escreveram? Sim, alguns escreveram algumas partes, um escreveu algumas coisas. Teve alguém que compilou isso ou não? Como assim? Pegou, assim... eles foram juntos, vamos escrever aqui? Cada momento, história da vida foi escrita ali. E tem alguma história de alguém que pegou tudo isso e botou num livro, que é a Bíblia, ou não? Não, como eu posso te dizer, antigamente, eles encontraram alguns pergaminhos, né, com relação a isso, porque antigamente eles não tinham um papel que nem o nosso, eram pergaminhos. Então, Mateus escreveu uma coisinha aqui, é um pergaminho. Paulo escreveu outra aqui, era outro pergaminho. Coríntios. Não, aí foi que formaram a Bíblia, né? Ou seja, pegaram a junção de todos esses pergaminhos, desde Gênesis a Apocalipse e a Revelação, que são 66 livros. Eles juntaram em tudo e transformaram aquilo na Bíblia. E eles é alguém ou isso não se fala na história? Cara, eu não vou saber exatamente quem foi, mas faz mais de 1500 anos atrás, mano.